Olá a todos. Nessa videoaula, nesse tutorial, vou mostrar como funcionam os stops do robô de sinais, ou seja, quais são os tipos de stops que ele é compatível. Vamos lá, ajustes. O robô funciona com uma gama de stops, certo? E cada stop pode ser configurado diferenciado a limite, né, ou a mercado. Por padrão, o stop é a mercado. Seria essa aba aqui. Porém, nada impede de você deixar o seu stop funcionar a limite. Então, se você marca o stop, qualquer stop vai executar limite, inclusive o stop gain, que é um tipo de stop, mas no ganho. Ou seja, o stop gain é um stop que, se tiver um valor acima de zero, você coloca, por exemplo, 3%. Então, chega um sinal, ou você opera um sinal, e esse sinal bateu esses 3%, não atingiu nenhum alvo ainda. Digamos que os alvos sejam uma saída mais longa e não atingiu nenhum alvo. Bateu 3%, ele já vai postar a ordem e com isso ele encerra a operação por aí. Aí vai depender se está limite ou mercado. Se tiver desmarcado aqui, obviamente ele vai postar a mercado. Se tiver limite, ele vai postar com o valor que estava no momento, a limite, e a ordem vai ficar aberta até ser cumprida. Digamos que você não use stop, né? Você, mesmo que o grupo mande o stop, ou você não quer usar stop, quer deixar a moeda lá até ela cumprir os valores, você apenas clica aqui para desativar. Significa que a moeda não está coberta de nenhum jeito. Então vamos lá, tipo de stop. Principal stop que tem, fixo. Esse é o stop básico do robô, ou seja, é o stop do analista. Então, quando chega o sinal, a grande maioria dos sinais já vem com um stop sugerido. Então é esse stop que o robô vai usar. Quando você define meu stop acima de zero, ou seja, você coloca, por exemplo, 5%, esse stop vai se sobrepor ao stop do analista. Então, se ele manda um stop lá de um exemplo 10%, e você deixa meu stop, você está dizendo que o seu stop vai ser 5%. Então, se o analista manda 2% e aqui está 5%, o teu stop vai ser 5%. Ele vai sempre sobrepor o stop do analista. Se você quer usar o do analista, deixa 0. Stop móvel. Esse stop ele vai subindo a uma proporção de 1 sat por 1. Ou seja, chegou o sinal de compra, digamos, é 1000 satoshis e o stop é 900. Um exemplo hipotético e fácil de entender. Subiu para 1001, o stop vai para 901. Subiu para 1002, o stop vai para 902. Esse é o stop móvel. Então, digamos assim, subiu usando em porcentagem, subiu 1% acima do preço de compra, o stop sobe 1% também. Então, isso pode deixar um pouco mais sensível para uma retração, né? Porque ele vai encurtando essa distância do stop. Lembrando que daí, com o meu stop, não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque o meu stop só vai começar. Digamos, ele começa a 5%. Mas a partir do momento que... Então, assim, você pode usar os 5% ou a porcentagem que você quiser, mas a partir do momento que começa a subir, ele já não usa mais esse valor é apenas um valor inicial e começa a usar esse valor do móvel. Stop dinâmico. Esse talvez seja o stop até mais utilizado quando a pessoa quer usar aquele popularmente subir o stop. Ou seja, o stop dinâmico, enquanto não chega no valor dos alvos, ele não é ativado. Vou dar um exemplo. Se você deixa como... ele tem as sensibilidades. Então, se você deixa no pouco sensível, o que significa? Significa que, ao atingir o alvo 1, certo? Você pode tornar a compra como o stop. Ao atingir o alvo 2, você pode tornar o alvo 1, que é o alvo anterior, como stop. E ao atingir o alvo 3, obviamente, daí se você já usa a saída alvo 3, ele vai sair ali. Então é para isso que serve a sensibilidade. Se você deixa no muito sensível, seria a distância entre alvo 1 e alvo 2, seria 25%. Ou seja, quando ele chega a 1/4 do caminho entre alvo 1 e alvo 2, o alvo 1 vira o stop. Quando chega a 1/4 do caminho entre alvo 2 e alvo 3, o alvo 2 vira o stop. Sensível
seria metade do caminho. Então, subiu, o sinal está subindo, subindo, passou do alvo 1, chegou na metade do caminho, alvo 1, alvo 2, o alvo 1 vira stop. Metade do caminho, alvo 2, alvo 3, o alvo 1 vira stop. Existe o pouco sensível, que é quando bate efetivamente o alvo, ou seja, tem que bater no alvo 2 para o alvo 1 virar stop. E existe o mover dois alvos. O que é o mover dois alvos? Esse aqui só funciona com alvo 2. Então, quando chega até o alvo 1, ele não faz nada. Quando chega no alvo 2, aí a compra vira stop. Por quê? Ou seja, são dois alvos de distância. Por que isso? Isso serve para evitar aquelas moedas muito voláteis. Então, assim, na teoria o stop dinâmico, ele é muito bom. Mas na prática, às vezes, não é o que acontece. Por quê? Porque ele pode tirar você muito antes do mercado. Vou explicar. Às vezes, quando chega o sinal, essas moedas têm uma volatilidade muito grande, principalmente com as liquidez mais baixa. Então, bateu o alvo 1, subiu metade do caminho, digamos que você deixou no sensível, né? Que é a metade do caminho. Bateu o alvo 1, ok, subiu metade do caminho, entre alvo 1 e alvo 2, o robô já setou o teu stop como alvo 1. Então, até ali você já está protegido se a moeda cair. Mas geralmente essas moedas acabam retraindo para esse alvo 1, porque o alvo 1 acaba sendo um suporte natural, né? Então, quando acontece isso, você acaba saindo antes. E daí a moeda dali pode pegar impulso e ir para os outros alvos. Então, tem que usar sabendo que ele vai te proteger. Mas às vezes você vai acabar saindo antes, tá? E o que é essa função alvos? Se ela está desmarcado, significa que bateu o alvo 1, a tua compra vira stop. Então você já está protegido na compra, certo? Mas acontece esse fenômeno que eu expliquei. Quando bate no alvo 1, o suporte anterior acaba sendo a compra, né? Então geralmente bate, retrai até a compra, pega impulso, vai até alvo, quase alvo 2, retrai e volta para o alvo 1. Não é sempre que segue esse movimento, mas acontece muitas vezes. Então você pode acabar estopando antes. Por isso que existe essa opção. Se você marca, ele não considera a compra como stop. Ou seja, ele só vai usar de stop os alvos. Então, digamos, bateu o alvo 1, o teu stop continua sendo o stop lá de trás, que é o do analista. Ou o meu stop, que você deixou, 5%. Então, enquanto não bate no alvo 1, o teu stop continua sendo o 5% ou o alvo ou o stop do analista, né? Vamos deixar no 0. Então o meu stop funciona com todos. Você pode sobrepor o stop original. Se não usa, é o original. Então, resumindo, até chegar no alvo 1, o teu stop é o stop, você está coberto pelo stop original. Bateu o alvo 1, se essa opção estiver desmarcada, aí tua compra vira stop. Se estiver marcada, ele não faz nada. E daí passou dos alvos, depende da sensibilidade. Stop TS. Stop TS é utilizado quando a pessoa usa o trailing stop. Fora isso, ele não serve para nada. Eu tenho vídeos explicando o trailing stop, mas basicamente quando bate o alvo, o trailing stop é para saída apenas. Então, quando bate o alvo 1, um exemplo, bateu o alvo 1 de 1000 e você está usando um range TS de 0.30, então a moeda tem que subir, subir, subir e cair. Quando cair esse 0.30, se tiver acima do alvo, o robô encerra a operação por aí. Porque bateu o trailing stop, ou seja, foi acima do alvo e ele cumpriu a condição de queda, que é o range TS, certo? Mas às vezes ela bate o alvo, sobe um pouquinho, menos que esse 0.30 e cai, certo? Então você fica preso na operação para vender. É para isso que serve o stop TS. Se nessa queda tiver abaixo do alvo, ou seja, ele bateu o alvo, caiu, está abaixo do alvo e está dentro dessa tolerância de 0,35, ou seja, do alvo para baixo até 0,35, aí ele solta o stop ali, você stopa ali. Ou seja, é para evitar o risco daquelas agulhadas que dá e não vende. Então ele já posta a operação ali. É uma proteção para que, se não sair pelo trailing stop, você sai pelo stop TS. Sai um pouquinho abaixo do alvo. Double Up. Essa é uma função nova, tá? Que envolve um pouco de risco, mas é para quem gosta de arriscar um pouco, é uma boa pedida. Funciona mais ou menos o seguinte: ele usa o princípio do martingale, ou seja, quando você perde, dobra a aposta para tentar ganhar no custo médio. Então vamos dar um exemplo.
Digamos que o teu stop lá que chegou do sinal é 10%. Comprou a 1.000, ok? E a moeda começou a cair. Bateu 10%. Quando bateu esses 10%, o robô, em vez de vender, ou seja, estopar, né, no prejuízo, ele vai comprar de novo. Então, digamos que você tinha comprado o ativo, você comprou 10 moedas desse ativo. Então você fala quanto você quer comprar. Eu quero comprar 25% desses 10, ou eu quero comprar 50% desses 10, ou eu quero comprar o 100%, ou seja, eu vou dobrar. Então aqui você escolhe a quantidade. Digamos, vou dobrar. Então você comprou 50 moedas. Caiu esses 10%, ele vai comprar mais 50, mas daí ele vai comprar no valor lá embaixo, do stop. Certo? Quando ele compra no valor lá embaixo, um detalhe, essa compra é sempre a mercado, certo? Porque ele precisa garantir a compra. Então, esses 10% pode ser um pouco mais caro a compra do que o preço que está no momento. Então, você tem agora 50, você tem 100 moedas. Uma você comprou a 1.000, outra você comprou 10% abaixo. Né? Então, você comprou 900, em média, porque você está comprando a mercado lá embaixo. Então, você tem um preço médio de 950, certo? O que o robô faz? Quando ele voltar novamente para o preço de compra, que é o 1.000, ele vai vender essa 100 a 1.000. Então ali, teoricamente, você já lucra, certo? E se chegar aí, claro, depende de você. Se você vê que ela já subiu, chegou a 950, você já está praticamente no 0 a 0. Então você pode estopar manualmente se quiser. E ele também tem daí um stop que você define a porcentagem que você quer, que vai ou você deixa desligado ou vai de 1 a 10%. Ou seja, mesmo que ele comprou a esse valor de R$900, que seria de 900 satoshis, que seria o stop original, e ele continua caindo, você pode falar, não, já que eu comprei, dobrei e ainda continuou caindo, então encerra tudo. Então lembra que você está arriscando mais. Se a moeda voltar até o preço de compra, você lucra. Mas se ela cair mais, o teu prejuízo acaba dobrando. Então, é isso que serve o stop, para você escolher a quanto você quer sair ou não. Ou você fica na operação até ele voltar pelo menos para o preço de compra. Apenas fazendo um adendo ao vídeo dos stops, no Double Up, esqueci apenas de comentar em relação ao simulador, para ter uma ideia mais ou menos como se comportaria se atingisse as condições sugeridas. Então, por exemplo, vou clicar no botão Double Up e vai abrir o simulador. Vou abrir aqui, ó. Se você coloca, ele mostra o textinho, simulador. O simulador, ele apenas vai ter uma estimativa de resultado. Então vamos fazer um exemplo. Uma moeda qualquer, eu posso colocar valor em dólar, valor em Bitcoin, mas uma moeda qualquer que custasse esse valor, por exemplo, 5.000 satoshis, e comprasse 100 unidades dessa moeda, não importa a moeda, e eu recebesse um stop de 5%, ou seja, ele comprou 100 a 5.000 e quando caísse 5% eu recompraria essa moeda, né? Vamos dizer que eu recompraria 100%, ou seja, dobraria a banca. Então eu comprei 100 a 5.000, caísse 10%, que seria mais ou menos 4.500 satoshis, eu comprava mais 100. No média, quando ela retornasse para os 5.000 e vendesse essas 200 moedas, porque eu dobrei a banca, eu teria uma média lucro bruto. Não tem taxas e não tem preço, valor da ordem a mercado, de 2,50%. Se eu comprasse, por exemplo, 25% dessa banca, esse lucro cairia para 1%. Se esse stop fosse de 10%, né, a 100% da banca, eu teria um lucro de 5%. Então, tecnicamente falando, quanto mais curto o stop, também é mais curto o resultado. Quanto mais longo o stop, o resultado pode ser melhor. Só que o risco é maior também, porque seriam 10% entre um preço e outro para ele voltar a atingir para fazer a venda de toda a banca. Seria isso. Obrigado.